Fala galera, eu sou a Amandinha. E eu sou o Luan Cheles. E a partir de agora vocês estão com a gente no Fala Cria, o lugar certo para você conhecer todos os artistas que são crias do subúrbio carioca. Ah, e só para lembrar, esse é um projeto contemplado na Lei Aldir Blanc no município de São Gonçalo. Aqui no Fala Cria você vai conhecer todos os artistas da região, aqueles que já são famosos e aqueles que estão chegando com tudo. Solta a vinheta, produção, que agora a gente tem uma vinheta. E no episódio de hoje do podcast do Fala Cria, a gente trouxe um cara que tem um talento surreal. Cria do Catarinão, cresceu em uma família de músicos, é figura conhecida nas ruas e na barca que faz a conexão Rio-Niterói, campeão do concurso Voz de Ouro, já foi jogador de futebol. Ele que teve uma live invadida por ninguém mais, ninguém menos que Seu Jorge. Eu estou falando do Emerson Rodrigues. Seja bem-vindo ao Fala Cria, Emerson. Olá, pessoal, obrigado. É um prazer estar com vocês, falando, com todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Sou o Emerson Rodrigues e é isso, gente. Sou do Jardim Catarina, sou compositor. É um prazer estar falando com vocês, de coração mesmo. Cara, para começar, queria saber assim, um pouco da sua carreira esportiva. Que história é essa de jogador de futebol? Essa aí foi uma coisa que me despertou um interesse por diversas filosofias de vida, né? Que hoje se permanece na minha vida como um esporte, né? Isso me incentiva até mesmo com relação à música, com os cuidados que eu tenho que ter com a minha voz, né? Isso me influenciou muito em relação ao futebol. Eu fui jogador de futebol, sim, fui campeão da 3ª divisão do Campeonato Carioca, né? Não é um prêmio gigantesco, mas eu posso dizer que eu fui um atleta profissional. Pô, a grande coisa, eu nunca ganhei o campeonato do Gradinho de futebol, por exemplo. Mas é isso, gente. Tive uma passagem lá pelo Gonçalense, que é uma equipe lá do bairro mesmo, Jardim Catarina. Passei por outros clubes também, Duque de Caxias, Portuguesa Carioca. Enfim, foi bem legal, foi uma fase da minha vida, mas que quando chegou o momento certo, a música falou mais alto. Não teve jeito. E você tinha um sonho de criança, jogar futebol? Sim, era um sonho, eu corria muito atrás disso, eu me dedicava bastante. A mesma dedicação que eu tenho hoje com a música, eu tinha com o futebol. Mas os caminhos foram se desviando, eu fui me sentindo cada vez mais potente dentro do campo da música, da arte, e o futebol acabou sendo só uma paixão, que hoje me faz se movimentar, faço exercícios físicos sempre, todos os dias eu corro, sempre relato no Instagram, sempre por lá correndo, mostrando para as pessoas, incentivando a prática do exercício físico, porque é muito bom, muito bacana, mas é uma paixão que hoje é só um hobby mesmo. E já que você falou que então, você largou o futebol por causa da música, você lembra quando você começou a cantar? Porque você vem de uma família de músicos, né? Sim. Inclusive por ter uma família de músico, mas não sofri uma influência direta, musicalmente. Eu acho que tem essa coisa da veia artística mesmo, porque eu só vinha me descobrir como artista a partir de um curso de violão que eu fiz em Niterói, E aí eu comecei a escrever músicas, e no ano seguinte eu ingressei no curso de canto, de técnica vocal, e isso eu fui obtendo conhecimento e assim me descobrindo cada vez mais como artista, com cerca de 19 para 20 anos. Mas a influência familiar é com meu avô, ele era compositor, meu pai também era músico, mas eu não tive muito contato musicalmente falando assim, de ouvir eles tocar. Por isso. Mas para você começar a tocar violão, teve alguma coisa em casa ou você que quis por vontade própria? Por vontade própria mesmo, por vontade própria. Não sofri uma influência assim, muito potente, Foi um interesse pela força que a música despertou assim, em sentimentos, A música me fez eu me sentir mais vivo e com isso eu acho que hoje a minha vida é ela por causa disso. E você jogou profissionalmente futebol? Sim. Então foi até que ano que você jogou? Eu joguei até o meu último ano de juniores, Apesar de eu ter participado de uma competição profissional, eu só joguei até os 20 anos. E eu estava fazendo essa divisão, essa mescla de tempo de futebol e a música, mas depois eu cheguei aos meus 20 anos, eu
eu acabei deixando o futebol de lado, né, e decidi ingressar mais no caminho da música. E quando você tomou essa decisão, como é que foi? Você teve o apoio de alguém ou não? Todo mundo olhou e falou, tá maluco? Assim, eu tive um apoio de algumas pessoas, né, dos meus amigos, que sempre gostaram muito das minhas músicas, que desde os primeiros contatos que eu tive com a música, eu já passei a escrever. Eu sempre fui uma pessoa extrovertida, desinibida, e eu não tinha problemas em mostrar as minhas músicas, mostrar para os amigos, eles gostavam e me incentivavam. Mas a família não era muito de acreditar, não, porque a minha mãe era a minha maior incentivadora com o esporte, né? E ela viu desviando esse caminho, ela pensava que talvez, né, por eu ser um homem negro, periférico, poderia me frustrar e até mesmo desviar a conduta, né, por não ter muitas oportunidades, porque eu já tinha dificuldades em relação a essas coisas de oportunidades dentro do futebol. Ela pensava que talvez isso poderia me trazer, né, situações negativas, né, mas graças a Papai do Céu, os meus esforços estão sendo o contrário, foram bons frutos. Estou falando aqui com essas pessoas que estão me dando de ouvido, né, com essas perguntas bacanas, e é isso, está sendo um prazer. Irado, cara, porque assim, a gente sabe que a carreira de jogador de futebol, ela é muito difícil. A carreira de músico também é muito difícil. Então você foi por 2 caminhos ali, olha, você tá de parabéns, confesso. É isso. Mas pra família, assim, pra receber isso tudo, agora falando um pouco mais sério, cara, você já tava com uma carreira encaminhada ali no futebol. Sim. Você estava fazendo uma transição profissional, jogou o campeonato, decidiu, cara, não, minha parada é música, eu vou viver de música. Então acho que por isso também que deu uma balançada assim na sua mente, tipo assim, cara, ele já tava no caminho aqui, ele tava indo embora. E de repente ele mudou de carreira. Então, como foi isso na sua cabeça também? Porque, cara, você era muito jovem, assim. Eu penso, pelo menos por mim, assim, quando eu tinha 17 anos, para você decidir uma faculdade, toda aquela pressão, você tem que estudar, você tem que seguir uma carreira, escolher uma carreira. Eu escolhi a carreira errada, eu fiz metade da faculdade de engenharia. Quem diria? Hoje em dia eu sou formado em jornalismo. Quando eu parei, cheguei a fazer metade da faculdade de engenharia. Graças a Deus. Por pura pressão de família mesmo. Tipo assim, você precisa ter alguma coisa, sua carreira não der certo, isso não vai dar certo, não sei o que, não sei o que lá. Porque muitas pessoas, quando você fala de viver de arte, acha que sempre vai dar merda, né? Sim. E como foi pra sua cabeça, assim, isso tudo, essa mudança? Olha, foi uma transição bem complexa, né? Tive muitas dificuldades de lidar com o cotidiano mesmo, porque realmente viver de arte não é nada fácil. Hoje eu colho os frutos, né, de muito esforço, muito suor, que eu dedico todos os dias, né? O dia que eu tenho de descanso é pensando no dia seguinte que eu vou trabalhar dobrado, entende? Porque eu tinha uma carreira, né, do qual eu estava se consolidando, né? Eu já estava determinando um caminho profissionalmente, né, por ser bem jovem, já ter sido campeão de uma competição, talvez poderia seguir e conseguir um bom êxito de me tornar um profissional de excelência, mas é isso, eu sempre gostei de desafios, né, à toa que essas 2 profissões tortuosas, difíceis, né, foram o que me despertaram um interesse como ser humano, e a música foi difícil, passei por muitas dificuldades, né, coisas que é difícil até de falar, porque eu sou uma pessoa muito jovem, eu tenho muitos amigos, e essas pessoas hoje me veem sorrindo, mas não sabem ainda um terço da metade do que eu passei, né? Para poder hoje ser o Emerson Rodrigues, que não é o maior artista de São Gonçalo nem do Rio de Janeiro, mas que é o maior artista pro Emerson Rodrigues, né? Eu sou a minha maior referência para mim mesmo, e cada dia mais eu quero ser melhor para poder continuar conquistando e sendo a diferença. E é isso. Você até falou um pouquinho, mas eu ia te perguntar sobre essa questão, se você sofreu muito preconceito sendo artista de rua, quando você tocava na rua, você passou por muito preconceito. Olha, eu enfrento até hoje algumas dificuldades, porque em relação à arte urbana ainda faço esse tipo de trabalho, né? É um meio de divulgação que para mim foi muito bacana, eu conheço muitas pessoas todos os dias, né? É algo que me motiva também como artista a buscar mais conhecimento, estar sempre mostrando para as pessoas, né? Porém, existiram
muitas dificuldades sim, muitos problemas, preconceito das pessoas por eu ser um homem, né, que vive daquilo que para muitos é brincadeira, o entretenimento às vezes não é visto como algo sério, porém a gente não vive sem ele. A gente está com a pandemia aqui nos mostrando as séries, os filmes, as trilhas sonoras dos filmes, que é o que fazem as cenas às vezes terem sentido. A arte tem uma função extraordinária na vida do ser humano. Tem uma frase de um poeta, compositor alemão chamado Robert Schumann, que é muito marcante para mim, que me motiva todos os dias, que ele fala que é dever do artista levar luz à profundeza do coração humano, entende? E isso é o que me faz acreditar que mesmo apesar dessas adversidades, essas dificuldades que eu enfrento, seja preconceito racial, né, que ocorre muito, preconceito em relação à profissão mesmo, são as motivações que eu busco a partir da música mesmo, das minhas referências. E pra você, assim, quando você decidiu, cara, sei lá, vou sair com violão, vou tocar na rua, vou tocar no ônibus, vou tocar na barca, porque você ficou muito conhecido na barca, todo mundo sabia quem era o cara que tocava na barca, né? Eu, inclusive, já presenciei show seu dentro da barca. Eu também. Voltando pro trabalho, da faculdade. Exato. E assim, como que foi isso pra você, essa decisão de tipo, cara, eu vou pra rua, vou mostrar minha arte e foda-se o mundo, sabe? Pô, cara, quando foi isso? A gente tá em 2021. Foi há cerca de 3 anos atrás, 3 meses atrás. Foi um pontapé, assim, inicial para uma nova fase da minha vida, né? Porque eu fazia apresentações em bares, coisas que eu até hoje faço também, porém, né, com toda a dificuldade de ser um artista iniciante, como em todo trabalho, né? Não ter muita experiência. Todo mercado de trabalho pede experiência. E aí, com isso, eu passei a ficar conhecido, né, como um artista da barca, um cantor da barca. E para mim foi uma experiência assim, né, revolucionária, porque para além do conhecimento que eu busco para as especificações do violão, para toda a técnica, eu penso que eu lidar com as pessoas todos os dias é uma experiência também única, porque eu hoje consigo me destacar também pelo meu carisma, pela forma que eu lido com as situações, porque a maior escola que eu pude ter foi esse tipo de trabalho, essas apresentações nas ruas, nos transportes públicos, porque ali eu estou lidando com pessoas que não estão esperando a música, diferente de você estar em uma casa de show, né, onde você tem um palco, uma cadeira, um microfone específico, como agora nós estamos, né, que não é uma casa de show, mas estamos nessa entrevista com a aparelhagem específica, né? E você está em uma proa de uma barca, né, gigantesca, com cerca de 500 pessoas que estão voltando do trabalho, né, voltando da faculdade, né, indo para o trabalho, enfim. Você, para além de fazer uma boa música, você meio que tem que ganhar o sim das pessoas com o que você fala, com a sua educação, né, com aquilo que você está passando, com o seu tom de voz, né? São muitas coisas, o repertório que se escolhe para poder fazer, né? Enfim, são coisas que são muitos detalhes que eu consigo mencionar desse tipo de trabalho, porque é algo que me motiva muito como artista, né? É muito prazeroso lidar com pessoas que eu não conheço. Quando eu chego para contar para os meus amigos, é algo muito bacana, porque eu falo para as pessoas, caramba, eu estou conversando agora com pessoas que eu conheço, isso aqui eu tenho intimidade para falar, porque lá eu estou lidando ao todo tempo com pessoas que eu não conheço, mas ainda assim eu as torno íntimo, porque eu estou me despindo sempre com a arte. Eu estou botando tudo que eu tenho de mais potente, que é o meu sentimento artístico, é a minha música. E é sempre uma experiência fantástica tocar nos transportes públicos, e eu tenho sempre ótimas lembranças disso. É muito bom ser um artista urbano. Então eu queria saber um pouquinho mais sobre a sua história com o Seu Jorge, quando começou essa amizade. Isso foi a partir, né, de uma entrevista que eu prestei para uma revista online aqui de São Gonçalo, né,
Eu cantei a música do Seu Jorge, tive razão na canção, com a artista. E o trecho dessa entrevista eu publiquei na minha rede social, Instagram. E nisso ele curtiu, né, a minha versão da música dele e passou a me seguir. Nisso que ele passou a me seguir, ficou lá me seguindo durante um tempo, né? Durante um tempo mesmo, acompanhando uma coisa ou outra. E em dado momento eu publiquei um trecho de uma música minha, uma música autoral no Story. E ele viu o meu story e comentou: belo som, música muito legal. Isso numa quarta-feira. E no dia seguinte, né, depois de ele ter feito esse comentário numa música minha, eu fiz uma live no Instagram, numa quinta-feira. E né, a primeira pessoa que apareceu no vídeo, como podem até ver, tem um registro lá no meu Instagram, foi o Seu Jorge lá. Ele falou: me fala, é minha sorte, boa tarde. Nossa, não, é um fake. É um fake. Não, mas eu pensei, pô, não é, tá certinho, o nome dele só tem o nome certinho, Seu Jorge e tal. Tá bom. Daqui a pouco apareceu ali na barra de notificação, de solicitação para participar da live, Seu Jorge. Aí, abriu a tela. Tava lá, eu e ele na mesma tela, assim, ele lá em Los Angeles, no restaurante, lá, meu Deus do céu, só o lustre, compra 3 da minha casa. Da nossa. Você aqui não, mas é sério, diretamente. Não, mas na época eu tava aqui no Mutuá, tava morando no Mutuá, na casa de... Nessa transição, essas dificuldades que eu tava enfrentando com a música, foi um amigo que cedeu espaço pra mim, né, eu tava morando lá, né, no Mutuá, lá no Mutuá. Enfim, foi uma experiência assim incrível, né? Você receber um carinho, né? E até mesmo um elogio, né? Da minha maior referência musical, né? Da música popular brasileira hoje, é o Seu Jorge. E saber que o próprio artista que eu tanto admiro também admira o meu trabalho é algo incrível. Eu estava até brincando com uma amiga, né, que é figurinista, né, Ela Fernandes, que eu participei de uma live no ano passado no Teatro Popular de Niterói, foi muito bacana. Eu coloquei uma vestimenta muito legal, assim, que eu gosto de me vestir com roupas coloridas, né? Quem for ver depois vai ver que eu boto sapato branco, tudo, enfim. Eu botei uma camisa amarela, calça marrom, sapato marrom, tal, tava com o cabelo grande, dread. E recentemente o Seu Jorge fez um ensaio fotográfico, né, com uma roupa idêntica. Eu, caramba, lá, tá me copiando, tá me vendo. Ele é referência pra mim, mas eu sou referência pra ele também. Acho legal isso aí, bacana, tem uma troca, bacana. Aí é isso, cara. O Seu Jorge, eu sou muito fã, né? Desde esse momento que ele me deu esse incentivo através das redes sociais, falando para os seguidores deles me acompanharem, curtem o som do parceiro aí, que o parceiro é água filtrada. Poxa, para mim foi um elogio, né, que me faz até mesmo, me motiva a fazer esse trabalho da arte urbana, porque, poxa, se o cara que eu mais admira o meu trabalho, por que uma pessoa que eu não conheço, né, talvez não possa me admirar também, né? Eu vou correr atrás dessa pessoa também, eu vou conquistar as pessoas, eu vou fazer o meu público na rua, onde for, né? E aí, curiosamente, eu ganhei um CD de uma amiga, né, do Milton Nascimento, onde ele fala que o artista tem dia onde o povo está, e aí virou minha filosofia de vida, e a arte agora é o meu movimento, né? Além do oxigênio, a música é o que eu respiro. É muito legal que você tenha superado essa barreira, né? Porque em tudo na vida a gente tem muito medo de que os outros vão pensar, o que as pessoas vão achar. Isso prende muito todo mundo. Isso que foi, acho que essa situação do Seu Jorge foi a mãozinha de papai do céu falando: vai, minha filha, vai lá.
E a partir de agora eu vou te chamar só de água filtrada, tá? Mas... Brincadeira. Pô, recebendo o seu Jorge, brother, que você é uma água filtrada no Brasil, no Rio de Janeiro, que a gente depende da SEDAI, realmente é uma grande coisa. Então, assim... Hoje, dança muita coisa, cara. Caramba, não, é isso, valendo Jorge. muito. Obrigado mesmo pelo carinho, irmão, de verdade. Rapaz, em terra de SEDAI, quem é água filtrada é rei. E vocês chegaram a conversar depois desse episódio, depois da live? E tal? Só pelos directs só do Instagram. Eu quero ver esse cara pessoalmente um dia, cara, que ele veja esse podcast, né? Poxa, a gente para pra fazer um som, eu mostro meu trabalho pra ele me mostra a música Se dele, o vai ser Jorge um ver esse prazer. podcast, eu fico toda me tremendo. Vai ser um prazer. Mas vai ser um a gente vai te mencionar tanto que você vai ver. Pô, aí, negão, dá uma moral sério mesmo. Tá sendo um prazer aqui trocar essa ideia com o pessoal, né? Muito legal mesmo. Perguntas bem elaboradas, divertidas, né? Espero que quem esteja assistindo, ouvindo, né, esteja curtindo também. E quando quiser, tá super convidado. Só avisar que a gente manda o link, a gente grava à distância, não tem problema nenhum com a gente. É isso aí. Então, Emerson, você é diretor de um projeto, né? Nós. O diretor de cultura do Nós por Nós. No Nós por Nós eu elaboro a produção do Sarau por Nós. Ele ocorre por edições anuais, né, por conta da pouca estrutura que nós temos, né, mas também quando ocorre nessas edições anuais, a gente procura sempre trazer, né, edições com um grande volume de artistas, né, um dia assim de cultura, né, para a comunidade. O nosso maior desejo era que a lona cultural Lídia Maria da Silva voltasse, né, ao ACIT, voltasse a ser ativa. É a Lona lá de Catarina? Isso, foi ativa novamente, mas aí veio esse período pandêmico e infelizmente a gente não estamos podendo trabalhar com aquilo que a gente mais quer, né, que é a arte lá dentro da comunidade, porque impacta muitas pessoas, né, porque é sempre voltada para as apresentações de artistas locais, né, para que as pessoas conheçam os artistas daqui da região, né? Grandes artistas passaram por lá que são daqui da região, como Chavão de Itaúna, a própria Ela Fernandes, né? Enfim, Clica Gomes, artistas de Niterói, do Rio de Janeiro, de diversos locais, Vinícius Pereira, que é lá do Rio, né? Nossa, é muito bacana o ato do sarau em si, porque é uma troca gigantesca, para além do público que vai lá assistir, para mim que sou propriamente produtor e me apresento também, porque é fantástico ver a continuação do trabalho artístico da obra, né, da música popular brasileira, mas não somente desse gênero e de tantos outros, porque são apresentações de jovens, são jovens que produzem, o público também é jovem, mas também é um programa voltado para livre acesso, no mesmo tempo que tem um senhorzinho comendo uma pipoca e curtindo um som feito por um jovem cantando Tim Maia, né, tem uma criança também correndo pela arquibancada, né, e quando não tinha a lona cultural, acontecia também na praça, né, já ocorreu algumas coisas lá, represália inclusive, né, onde teve até abuso policial, mas enfim, o sarau é um patrimônio do Jardim Catarina, está se tornando um patrimônio, porque tem passado grandes artistas e em determinado momento, quando a experiência chegar para até mesmo esses artistas, um dia nós vamos poder colocar no mural da nossa sede, se Deus quiser nós vamos conquistar, Nós por Nós, vamos colocar no mural. Grandes artistas passaram por aqui, por esse sarau, conseguimos trazer uma cultura diferente, que nem é tão diferente assim, porque são apresentações locais mesmo, e isso gera um impacto bacana, e é sempre um prazer. Vocês têm um trabalho assim, eu dei uma olhada lá no Instagram também do projeto, assim, muito uma pegada de conscientização mesmo, né? Assim, e eu acho isso muito importante, assim, principalmente nos dias atuais que a gente vive de tanto gratuito, principalmente com a internet, o quanto isso alcança outras pessoas. Acho que quanto mais a gente
amplificar essa voz de abraçar as coisas mesmo, de que, cara, tamo junto aqui, e é um artista literalmente dando a mão pro outro, né? Um querendo pisar por cima do outro. É você tá ali estendendo a sua mão pro cara que tá começando agora, dando espaço para ele chegar ali no sarau, se apresentar. Eu acho que isso é muito legal, assim, e vai muito de acordo com o que a gente tá buscando aqui nesse projeto no Fala Cria, que é a nossa ideia mesmo, que é de amplificar as vozes da música de periferia de São Gonçalo, que é tipo assim, a gente trazer a galera que tá saindo daqui e que tá tipo explorando outros lugares, que tá tentando com essa música autoral, que não tem grana mesmo, porque a gente sabe que isso é uma coisa que é muito complicada, a cultura ela não é muito incentivada, então o Fala Cria a gente criou no intuito de ter exatamente esse respiro. Acho que até depois no off aqui a gente pode conversar sobre essa questão do Nós por Nós, a gente buscar de repente fazer uma parceria, pra gente criar uma rede de divulgação para esses artistas. Então, só queria realmente te parabenizar, assim, porque... Inclusive, eu retribuo de forma recíproca, eu parabenizo também, porque pelo espaço, né, que vocês estão trazendo para os artistas, né, falar sobre aquilo que realmente é interessante para nós mesmos falar, que são os nossos projetos, as nossas conquistas, né, as nossas dificuldades, as nossas barreiras. De tudo que a gente passa, né, é importante a gente colocar em pauta sempre, porque expressar sentimento através da música, fazer as pessoas sorrirem, fazer as pessoas pularem, fazer as pessoas ficarem alegres, tem um peso muito grande, gente. E como eu disse na frase de Robert Schumann, que ele menciona que é dever do artista levar luz à profundeza do coração humano, mas pensa você como deve ser luz todo dia. A hora que apaga é difícil. Tem que ser luz a todo momento. O apagar das luzes é que é difícil. Mas eu fico muito feliz com o espaço pra gente falar sobre até mesmo o apagar das luzes. Cara, e agora eu queria saber um pouquinho de você sobre o seu processo de composição. A gente viu que você tem suas músicas autorais. Como que é pra você compor? Tipo, sei lá, você precisa ir pra um lugar, se isolar, no meio da natureza, ou não, é na barulheira mesmo, é no seu quarto, como que... Eu não tenho nem como eu pensar nesse negócio de pai, né? Porque eu sou cria do Catarina, pô, Chapalá é quente, já teve vez de escrever música, pô, pensando como é que tava o esquema lá, porque eu já tinha escutado um cheiro, né? Inclusive o dia que eu escrevi Cadê o Amarildo? Uma música autoral que eu falo sobre genocídio, né? Projeto de extermínio da população negra, da população periférica. E meu processo de composição, ele é muito do que eu tô sentindo no momento, né? Da força do sentimento mesmo, né? Daquilo que eu consigo expressar, ou consigo entender, né? As histórias que eu vivo, que alguém me conta. Recentemente eu fiz uma música a partir da história de um amigo, né? Ele foi me contando, poxa, cara, a garota tava me enrolando, poxa, eu todo apaixonado, pô, cara, foi isso. Aí, pô, então toma essa melodia aqui, ele, caramba, pá, pô, foi ver fluir uma música de uma forma que a gente nem esperava, né? Saímos de uma aula de percussão, a gente tava no bar, na 18 forte mesmo, parando pra tomar um gelinho, né? Ninguém de ferro, paramos pra tomar um gelinho, aí nisso aí papo vai influindo música, aí não tem muito de isolamento na mata pra poder pensar sem barulho, não. A arte acontece a todo momento, as crianças ensinam, os velhinhos ensinam, o balançar das folhas, o barulho do ônibus, se tira som de tudo é vibração. Quer dizer, luz, melodia, luz é vida, pulsação, e eu disse que somos luz, então essa é a nossa vida, essa é a arte, a gente tem que pulsar nas vibrações que o mundo nos coloca, não precisa se isolar para viver. É uma água filtrada mesmo. Tem uma coisa que a gente... Agora você está contratado pela Som Livre, né? Sim, como compositor. Chique demais. E a gente queria saber um pouco como é que foi a sua chegada à Som Livre, como foi esse processo. Pode?
Depois eles têm que patrocinar a gente. Assim seja. Assim seja. Aqui não tem papas, pode falar à Ele vontade. vai falar o nome, Beleza, gente, aí a gente vai ficar esperando patrocínio. Ou divulga a gente, já tá bom também. Já tá ótimo. Poxa, seria incrível. Foi o lance com ação livre, cara, foi da minha malandragem, cara, assim, eu sou um cara que, poxa, eu me viro muito conforme a curva, eu costumo dizer assim, eu aprendi na arte urbana a me virar conforme a curva, eu me viro de ladinho, já me viro já esperando para continuar com a mão no violão. E aí, o que aconteceu, né? Eu fui convidado pela Rede Globo, pela Rede Globo, para poder participar do programa A Roda, né? Para falar sobre finanças, porque foi mencionado por conta desse projeto lá do Nós por Nós e tal. E eu peguei e levei meu violão. Eu falei que tinha um ensaio depois do programa. A coisa toda, né? A gente chega lá conforme tem que chegar. Levei o violão, cheguei lá, gostaram da minha música, porque no intervalo eu cantei uma música que já estava me falando sobre finanças, sobre persistir, sobre continuar, sobre as dificuldades não serem o nosso ponto de chegada, e sim até onde a gente pode ir sempre, a gente pode ir além. Eu penso que, poxa, eu tenho uma música que se chama Perseverança, tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso, eu igual passarinho cismei. Comecei a cantar lá debaixo da árvore, no intervalo da gravação. Eu tô só ensaiando aqui rapidinho. Tá de levinho. Perseverança. Corra atrás, nunca pare. O sol é o seu farol e a terra a sua base. É isso que eu digo no refrão. E aí, eu cantei essa música, a diretora, né, do programa curtiu a música e falou: leva o violão lá pra cima. Levei o violão, cantei. E aí entrou pra trilha sonora do programa. Aí eu fui lá pro estúdio do Fantástico gravar, foi mó legal, conheci a estrutura todinha, o estúdio do jornal, esse negócio parece até um disco voador, assim, coisa de doido, umas placonas lá gigantes, os 3D, que parecia 7D, parecia até aquelas películas da Alcântara, 7D, sério, 7D, 8D. Já se sentiu em casa. Já me senti em casa, tô em casa. Pô, Chico Regueira, beleza? Faz um reggae também, ó. Inclusive, um abraço, Chico, tamo junto. Né? Aí foi isso, eu fui lá, participei. E não teve jeito, né? Ficou um registro lá de uma música minha, na trilha sonora de um programa da Rede Globo. Aí, apareceu meu nome, né, como compositor, né, nos registros lá da casa. E despertou o interesse do Marcelo Lobo, que era o diretor lá da editora da Som Livre, de composições. Aí ele fez contato comigo, fui lá, me mostrou o contrato tudo direitinho, avaliei, passei por advogado, foi bem bacana, achei interessante e estamos aqui até hoje nessa caminhada. Chique demais. Queria muito saber dos seus projetos futuros. Projetos futuros? Continuar vivo nessa pandemia, principalmente, importante. E tocar meu barco, né? Tocar meu barco literalmente, cair para dentro da barca, cair para a rua, os ônibus, e também colocar adiante os trabalhos autorais que eu já tenho, né, que já estão no processo final das produções, né, estão sendo editados, tudo isso vai ficar legal, né, e fazer meus lançamentos, né, que serão breves, mas só que eu fico muito preocupado com essa pandemia, cara. Assim, eu fico meio sem perspectiva por conta disso tudo, né? Porque é bacana as pessoas ouvirem em casa, né? Mas, poxa, eu quero sentir o calor humano, eu quero ver o olhar de uma pessoa feliz quando eu canto uma música. Eu quero ver as pessoas levantarem a mão com a minha música, igual os cantores de axé fazem o pessoal levantar a mão, né? E eu quero isso tudo, mas por enquanto eu estou trabalhando nesse projeto, né, das minhas músicas autorais, vou soltando single ao single. Os mesmos formatos da minha música Liberdade está lá disponível, inclusive acessem lá no YouTube, gente. Valeu? Emerson Rodrigues, é o meu canal, música Liberdade. Eu não falei sobre Instagram, Facebook, essas coisas, inclusive. Então acesso lá, a página do Facebook é Emerson Rodrigues. O nickname de todas as redes é @EmersonROficial. Simples e comum. EMERSON
R Oficial, tudo juntinho, valeu, Emerson Rodrigues. Aproveitar que pedir no ar, então a gente pode tirar um trechinho do seu clipe lá do YouTube e postar no nosso Instagram? Sim, com certeza, é possível sim, não tem problema algum. Falem bem ou falem mal, o importante é falarem, podem divulgar, mas com certeza vocês vão falar muito bem, porque está sendo prazeroso demais, como eu já disse, e é isso, gente. Bom, então é isso, Tamo né? junto. Com essa frase, a gente termina o Fala Cria de hoje. Pô, muito obrigado. Opa! Em uníssono. Foi ensaiado, tá? Beleza, gente, acompanha lá mesmo e tamo junto. É dever do artista levar luz à profundeza do coração humano. Sejamos luz na vida das pessoas sempre, gente. Sejamos artistas, dê valor à arte, dê valor à vida. Valeu. Até a próxima. Fé!